Perdigão. Ela fala sobre o papel da doula dentro dos hospitais, sobretudo os impactos da presença das doulas, né, nos partos. E fala também sobre a importância da lei número 8.129, de 7 de agosto deste ano, de autoria da deputada Jó Pereira, que garante a presença das doulas, né, para as parturientes que assim o desejar, durante o parto, mas essa assistência se estende também ao pré-parto, ao parto, pós-parto. Portanto, também ela analisa a indicação esta semana aprovada aqui na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada Cibele Moura, que pede ao governo, nessa indicação, que ele contrate profissionais doulas para atuarem no Hospital da Mulher, em tempo integral. Bem, eu agradeço aqui a doula Carla Perdigão por estar mais uma vez conosco, dando essas informações que são preciosas para o universo feminino, sobretudo, né? Porque o bem-estar da parturiente tem a ver com o bem-estar da família também, sobretudo do bebê que está nascendo. Portanto, eu pergunto, a importância dessas leis terem sido aprovadas, de dar uma condição profissional assegurada para as profissionais doulas aqui em Alagoas. Gorete, em primeiro lugar, a gente precisa entender o papel da doula nesse contexto. A gente precisa entender o papel da doula nesse contexto e o contexto do Hospital da Mulher, sobretudo, né? É um avanço muito grande quando o Estado pensa na mulher como um ser integral, como um ser total e viabiliza um hospital específico para isso. Então, ter o Hospital da Mulher hoje representa um ganho muito grande na luta a favor do direito da mulher, do reconhecimento da mulher como um ser total, nas questões de parto, nas questões da humanização do parto. Então, ter essa lei das doulas aqui no Estado também, como foi aprovada agora em agosto, mostra que estão se pensando, estão tentando caminhar para esse universo que Alagoas durante muito tempo ficou muito distante, que foi da humanização do parto, né? Então, o papel da doula nesse contexto, ele vem justamente para humanizar cada vez mais essa atuação. Agora, mesmo que tenha essa importância, não é, para as parturientes, e se ela assim o desejar, ter esse direito assegurado, a gente percebe que há um desconhecimento, até em conversa, há muito preconceito ainda sobre o trabalho das doulas nos hospitais, sobretudo no momento do parto, e inclusive por profissionais da área da saúde. O que mais se questiona é se as doulas elas irão interferir no trabalho de um médico obstetra ou de uma enfermeira obstetra. O que se pode dizer, esclarecer sobre isso? A doula é uma profissional que ela está ali para a mulher e pela mulher. Ela não tem autonomia alguma para interferir em qualquer que seja o tipo de conduta do profissional de saúde. A doula não é um profissional, necessariamente um profissional da área da saúde. Ela é um profissional que passou por um curso de formação, tem aquela capacidade de estar ali naquele momento, mas ela não pode interferir de maneira alguma em condutas. O foco da doula é a mulher. Ela está ali para o cuidado com ela, se assim a mulher desejar. Então, essa questão que as pessoas têm, essa dúvida que as pessoas têm acerca do papel da doula, eu acho ótimo esclarecer isso. A doula está ali para a mulher, pela a mulher. O foco dela é a mulher. Bem, voltando à lei, que foi o projeto de lei aprovado aqui, de autoria da deputada Jó Pereira, a lei foi 8.130, ela ampliou, não é, essa condição das doulas, a extensão desse direito também em órgãos privados e conveniados, ou seja, a atuação da doula se dá agora num universo total, não é? E se a parturiente for do SUS, no caso do Hospital da Mulher, ou ela estiver numa condição de plano de saúde privado, ou for privado ou conveniado, ela tem esse direito. Sim, inclusive isso já existia antes da lei, já existia uma facilidade maior nos serviços de saúde privado. Sempre existia uma flexibilidade maior, às vezes não, que possamos deixar bem claro, mas sempre tinha uma flexibilidade maior na aceitação da doula.
Já enquanto no SUS, era uma coisa totalmente colocava a mulher numa condição dela ter que escolher entre o seu acompanhante, que é uma pessoa da sua família, ou a profissional doula. Então, um não substitui o outro e colocava a mulher numa situação de estresse extremo no momento do parto. No momento que ela deve estar mais relaxada, Exatamente. não é? Mais digamos assim, despreocupada sobre essas questões, né? Sim. Então, essa lei veio, sobretudo, além de todas as outras questões de humanização, de respeito à mulher, veio resgatar essa autonomia da mulher ter o direito de entrar com o acompanhante e com a doula. Carla, esses direitos, eles envolvem também ter um plano, digamos assim, de parto respeitado e protocolado? Sim, sim. Como assim? Quando a doula ela faz o acompanhamento com a mulher durante o processo de gestação, ela subsidia aquela mulher com informações para que ela possa escolher o que vai ser feito, o que não vai ser feito no momento do parto. Lembrando, nunca ultrapassando as barreiras, os limites profissionais do profissional médico ou do profissional enfermeiro, mas com base em evidências científicas que são apresentadas à gestante, que são apresentadas à mulher, ela tem informações suficientes para decidir o que ela gostaria e o que ela não gostaria. O que é bom ou não para a mãe ela e o naquele bebê. momento. A mãe e o bebê. Isso, exatamente. Então, o plano de parto ele vem para isso. E vem como um instrumento também, Gorete, para coibir as práticas de violência obstétrica. Que existem ainda. Ainda. Sobretudo no setor público, não é? Setor público. No atendimento dos hospitais públicos conveniados. Como se dão essas, digamos assim, essas agressões? São formas de violência ainda que sejam muito veladas, elas existem, né? É uma forma ríspida com que se dirige, o domínio do corpo da mulher, é você não permitir que ela se movimente, é você ditar as regras naquele momento. Porque ela sabe ali o que é melhor dentro de uma segurança Exatamente. Científica, digamos Exatamente. assim. Por exemplo, a gente sabe que os índios, as índias parem de cócoras, né? De cócoras. Se a mulher achar que essa é a melhor posição dela num centro cirúrgico, num centro, ou numa sala de parto, né? Por que não ela não ter assim? Pois é, ela precisa ser respeitada. Então, os profissionais de saúde ainda não enxergam os elementos superficiais da violência obstétrica, porque a violência obstétrica ela está num olhar que julga. Ela está numa fala torta que coloca a gestante, coloca a mulher numa condição de insegurança, de submissão, de medo. E tudo isso se passa, né? Isso, e atrapalha o processo do parto. Cria-se um estresse desnecessário. Né? Desnecessário e perigoso, porque nós temos no Brasil altos índices de depressão pós-parto. É comprovado cientificamente que a presença da doula, inclusive, reduz essas taxas. Então, se uma mulher ela passa por um processo violento durante o parto, ela tem muito mais chance de vir a desenvolver. Sobretudo se essa mulher ela já tem uma predisposição por um histórico de vida, isso tudo vai fazer a diferença na hora do parto. Com certeza, na hora do parto, e isso tudo é um efeito em cadeia, né? Aí vem a questão do parto, vem o puerpério, vem a amamentação, vem a formação do vínculo afetivo com a criança, e assim... Hoje, esse contato imediato da mãe com o filho que se dá na hora do nascimento, de colocá-lo para mamar ou colocá-la para mamar, é respeitado em geral? Não. Ainda? Não. É a hora dourada, né? Que é a hora que forma o vínculo, que o bebê passa 15 minutos aproximadamente em alerta procurando a sua mãe, procurando reconhecer ali naquele ambiente a sua mãe. Então, isso inclusive as mulheres colocam muito nos seus planos de parto. É um item que as mulheres sempre pedem. Quando eu quero recepcionar meu bebê, eu quero ficar com ele, eu quero amamentar logo. São coisas simples de serem feitas, mas que, lamentavelmente, pela pressa ou pelo costume de colocar a mulher sem ser a protagonista daquele momento, acaba passando despercebido. Carla, em relação a presença da doula nesse processo da gestação, pré-parto, pós-parto,
e durante o parto, melhor dizendo, antes mesmo do pós-parto, né, que é o lógico, como é que se coloca aí a parturiente, ela já vai para a sala de parto, já sabendo o que ela quer, se a condição assim o permitir, de ter o seu bebê de parto natural, normal, que se diz, né? Ou se houver alguma complicação, um parto cesariana. Mas a presença da doula nesse processo já conduz para um parto mais natural? Sim, é o parto mais natural possível, inclusive recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Recomenda-se que toda mulher que que quer buscar o parto natural, que ele tenha o acompanhamento e a presença de uma doula, porque os efeitos positivos são significativos e realmente comprovados. Então, Gorete, quando uma mulher ela tem a presença da doula nesse momento, diminui o tempo de trabalho de parto, diminui os pedidos de analgesia, as taxas de cesárea eletiva. E, claro, obviamente, em algumas circunstâncias, 15% delas, cesáreas são necessárias, cesáreas salvam vidas, de acordo com aquele contingente mínimo, que são casos específicos e extremamente restritos àquelas condições. Hoje, no Brasil, nós temos uma taxa altíssima de cesariana, que não era para ser assim. Cesárea é uma cirurgia, uma extração cirúrgica fetal, e ela precisa ser usada com cautela. O parto foi um evento que foi feito para dar certo. A gente precisa encarar o parto dessa maneira. O que leva, muitas vezes, isso é uma pergunta até difícil para você, mas o que se observa isso é que é uma tendência dos médicos optarem por uma cesariana antes mesmo de verificar, e sem nenhuma indicação para tal, né? E a gente observa que quando chega a fazer esses partos, já se tem uma agenda fechada de segunda a sexta, dentro de um critério, né, de dias e tal, de horários, chega até ter 2 ou 3 cesarianas durante um dia. Isso não é dar praticidade em detrimento da qualidade da parturiente? Sim, total. E é tornar o parto um evento que seria fisiológico, o mais normal possível, em um evento médico, em um evento cirúrgico, em um evento programado. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso em todos os âmbitos da saúde, porque a gente está medicalizando, a gente está tornando doença uma coisa que é natural. O parto, para eles acontecer de forma tranquila, é o parto com menos intervenção possível. E a gente precisa fazer esse resgate no nosso passado, na nossa ancestralidade, para reaprender a parir como nossas avós pariam. E entender que não é um evento medicalocêntrico. Claro, existem questões específicas, existem casos que precisam de um acompanhamento bem mais rígido, bem mais assíduo, mas, em sua grande maioria, os partos, eles ocorrem de maneira natural e espontânea, como tem que ser. Pois é, eu faço uma observação, você falou das nossas avós, né? Mas, por exemplo, eu mesmo na década de 80 fiz a opção por parto natural. Minhas filhas já fizeram a opção pelo parto cesariana. Ou seja, mas sem nenhuma indicação, apenas pelo que se discute entre as amigas, né? Uma tendência de dizer que não é possível, que não vai suportar a dor de um parto natural. Ou seja, existem vários mitos também em torno disso aí, não é? Que desencorajam a quem chega até as condições de ter o parto natural e faz a opção pelo parto cesariano. Sim, as pessoas ao longo do tempo, elas foram mudando o conceito delas acerca do parto. Elas passaram a ter medo do parto. E passaram a achar que para o parto acontecer, ele precisa estar no hospital, dentro de um centro cirúrgico, estéril, toda essa coisa. E não é assim, não é assim. O parto, ele é cada vez mais seguro, é o parto mais natural possível. E a gente vai optando, claro, cada mulher tem a sua opção de escolha, pela sua história de vida, pelo decorrer da sua gravidez, não cabe a ninguém julgar. Mas a partir do momento que uma mulher conscientemente escolhe uma cesárea, por medo de passar por um processo fisiológico e natural, a gente mostra o quanto que a nossa sociedade se equivocou ao longo desse processo. Valores, exatamente. Verdade, né? Isso precisa ser resgatado, Gorete, inclusive para que as crianças nasçam melhores, porque o parto natural,
ele faz com que a criança ela tenha um desenvolvimento respiratório melhor, ela tenha os níveis hormonais dela estabilizados mais rapidamente. É comprovado que o aleitamento materno tem maior sucesso quando o parto é via natural, porque ocorre a pojadura do leite em um tempo menos expressivo. Isso. Então, é preciso que a gente faça esse resgate, é preciso que isso aconteça para que o parto ele volte a ser um evento fisiológico, natural, bonito e, sobretudo, da mulher. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né? Praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né? Que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Perdigão, ela fala sobre o papel da doula dentro dos hospitais no atendimento às parturientes, no pré-parto, no parto e no pós-parto. Ou seja, um atendimento integral que deve ser garantido pela indicação aprovada aqui na Assembleia Legislativa recentemente, até nos hospitais públicos de forma integral, como o Hospital da Mulher. Porque antes mesmo disso, e essa proposta foi aprovada em plenário na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada Cibele Moura. E antes, no dia 7 de agosto, foi aprovada uma lei de autoria da deputada Jó Pereira, que garante justamente a presença, a condição da doula nesse atendimento nos hospitais. Eu perguntaria, qual é hoje, como a gente pode identificar, do ponto de vista profissional, a doula? Gorete, a doula é uma profissional que fez o curso de formação de doula, não necessariamente é uma profissional da área de saúde, e é uma profissional que está capacitada para acompanhar todas as fases do pré-natal até as fases do trabalho de parto, pós-parto e amamentação. Essa profissional é uma profissional capacitada, inclusive, para fazer o acompanhamento na residência com a mulher, até o momento que for sinalizado de que é o horário dela ir se dirigir ao hospital. Então, ela é uma profissional extremamente capacitada para identificar as fases do trabalho de parto, para identificar as intervenções todas não farmacológicas, para que a mulher passe pelo processo de parto o mais natural e o mais tranquilo possível. São usadas muitas técnicas pela doula. Não sei se você já viu a respeito, inclusive sobre a técnica do rebozo, que são manobras feitas com tecido. Aromaterapia, acupuntura, as doulas que têm essa capacitação, e dentre outras coisas. Por exemplo? Massagens, massagens, óleos, exercícios, enfim. Pois é, e foram anos de luta, né, para conseguir essa profissionalização, tanto que você já dispõe de uma associação das doulas aqui em Alagoas. Sim, aqui em Alagoas estamos bem articuladas quanto a isso. Nós temos regulares cursos de formação de doulas e temos também a nossa associação, que é a ADOAL. E a associação hoje, qual o trabalho prático da associação? O trabalho prático é organizar, mobilizar as doulas, direcionar a orientação profissional, lutar pelo espaço, fiscalizar também se a atuação da doula está sendo
o que é preconizado. Pois é, a doula vem do grego, não é? Que significa na parte, a mulher que serve, que cuida, antes, durante e depois. E nesse sentido, eu pergunto os critérios que possam definir o atendimento de uma doula nos hospitais. É possível a mulher, de não ter passado por um atendimento pré-parto, para o momento do parto, ela fazer essa opção? Se o hospital ele dispor de uma doula, se o hospital dispor de uma profissional lá, vai mudar todo o contexto, né? Vai mudar positivamente e vai possibilitar as mulheres que, inclusive, não têm recurso, não teriam condições de pagar uma doula, para que elas passem e vivam essa experiência de maneira mais prazerosa, de maneira mais equilibrada, de maneira mais justa e mais acolhedora também. Hoje, em média, eu não vou perguntar sobre remuneração, mas como está hoje profissionalmente o mercado de trabalho para as doulas? O mercado de trabalho das doulas é voltado somente para a classe média alta, né? E muitas pessoas ainda enxergam a doula como um papel de abnegação, como um serviço que obrigatoriamente tivesse que ser voluntariado. Como assim? Exatamente. Isso teria que os hospitais que deveriam dispor de profissionais. Dispor de profissionais para oferecer um serviço mais diferenciado. Diferenciado, e humanizado no sentido agora, fica à vontade, no sentido que vai ser extensivo a um hospital público. O ideal é que a grande parte da população que está aí recebendo esse serviço tenha esse direito também. Tenha acesso a isso. Exato. Não adianta a gente pensar numa prática profissional ou pensar na humanização do parto visando somente as mulheres do plano de saúde ou visando as mulheres dos hospitais privados. O grande número de violência obstétrica, as maiores taxas, elas estão inclusive no SUS. E é essa raiz que precisa ser combatida. Essas mulheres, muitas mulheres que fazem uso do Serviço Único de Saúde, são mulheres que vêm de condições extremamente precárias ou que passaram por situações traumáticas em sua gravidez, por situações de violência, de abuso. E são aquelas mulheres que precisam, sobretudo, um cuidado, um processo mais humanizado. Portanto, o contexto da gestação e parto em Alagoas passa por esse quadro que a senhora acaba de falar. Sim, passa por esse quadro e é um quadro delicado, é um quadro que precisa ser modificado e é um quadro que ele precisa de muita atenção, Gorete, porque não dá para a gente pensar no Hospital da Mulher, não dá para a gente pensar numa obra, numa construção, se lá dentro não tiver um profissional, se lá dentro não tiver uma visão humanizada das coisas. Se isso não acontecer, a gente vai estar reproduzindo todas essas décadas de violência, de negligência, de como é que eu posso dizer? Aviltamento humano. De aviltamento humano, exatamente. Porque quando um profissional, uma mulher, e a gente cansa de ver esse tipo de reclamação nas classes mais populares, as mulheres que chegam ao hospital para parir, para ter o seu bebê, e houve coisas absurdas das pessoas que deveriam estar ali para acolhê-las. Exatamente. E são frases assim que vão marcar, inclusive, a vida reprodutora dessa mulher para sempre. Por exemplo? Por exemplo, ano que vem você está aqui. De uma forma pejorativa. De uma forma pejorativa, colocado. Porque geralmente uma menina de 16, 17 anos, os profissionais têm aquela velha ideia de que todo ano irá ter um filho, como se eles pudessem intervir na decisão reprodutiva daquela mulher. Então a gente precisa quebrar com isso, a gente precisa fazer um novo modelo de assistência à saúde da mulher aqui no estado de Alagoas. E eu acredito que o Hospital da Mulher, esse novo marco que está aí, ele tem essa capacidade de abarcar esse novo conceito, mas precisa, sobretudo, de um trabalho humano e de um olhar humanizador lá dentro. Pois é, com todos os profissionais da saúde, não é? Com todos. Não é só as parturientes populares não recebem esse tipo de crítica, não só dos profissionais, médicos, enfermeiros, mas recebe isso de todos até dos administrativos, a porta de entrada, né? Recebe esse tipo
tempo O de... acolhimento ao paciente, ele começa a partir do momento que você decide ligar para lá, para aquele local, para se informar de alguma coisa. Ali começa o vínculo com o Pois paciente. tanto a lei da deputada Jó Pereira, quanto essa indicação específica da deputada Cibele Moura, de colocar para o Hospital da Mulher, que o governador se sensibilize e coloque a determinação para a contratação de profissionais doulas por tempo integral, porque o funcionamento do hospital é em tempo integral. Então, uma profissional doula tem de estar integralmente também nesse hospital, não é? Sim, é necessário, é necessário. O parto, ele não precisa... Outra coisa que as pessoas acostumaram foi de determinar o tempo do parto. Pois é. Um processo de parto, de São parto dias nascimento, agora. Pois é, a gente não tem como prever quanto tempo será. Então... Que o bebê vai amadurecer ao ponto de estar apto a nascer, não é? Exatamente. E para que apressar as coisas? Nós somos humanos, nós somos pessoas, não uma linha de produção. Pois é, e se apressa, necessariamente vai ter que compensar isso numa máquina que pode estar ali e de repente quebrar. Tem superlotação nos hospitais públicos, a gente sabe disso, e é um risco muito maior, não é? Com certeza, Gorete, com certeza. E respeitando a fisiologia do corpo, respeitando a fisiologia do parto, todo mundo só tem a ganhar. É menos custo, é menos risco, é mais satisfação, isso vai respingar, como eu já falei anteriormente, na questão do puerpério, da amamentação, enfim. A gente não consegue entender, por exemplo, como é que o nascimento de uma criança, de um bebê, né, não possa sensibilizar a quem trabalha na área para promover a ambiência de bem-estar. De fazer as coisas de forma mecanicamente, não é como se fosse um nascimento em série, né? Exatamente. Frio, digamos assim. Exatamente. E a doula, ela vem com esse olhar. A doula, ela vem para resgatar isso, ela vem para aproximar as pessoas do mais fisiológico possível, do mais natural e do mais humanizado também, porque só se nasce uma vez. Não é verdade? É verdade. E para a mulher, cada nascimento é como se fosse uma primeira vez, um renascimento. Exatamente. Então, é um momento que deve ser valorizado, não só pela própria mulher, né, pela família e pelos profissionais que vão atendê-la no momento dela ter esse bebê. Sim, é colocá-la como protagonista da sua própria história, né? Respeitar aquele momento e respeitar, sobretudo, a grandiosidade do momento que é o nascimento de uma criança. Perfeito. E agora a gente chama mais uma vez o nosso intervalo para o último bloco do Frente a Frente. Voltamos em 1 minuto. Até já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Perdigão, ela que fala sobre o papel das doulas dentro dos hospitais, na presença autorizada das parturientes, mesmo antes do parto, durante e depois. Agora que a gente já falou sobre a problemática maior que existe por falta desse acolhimento humanista dentro dos hospitais, Carla, eu gostaria de saber como os exemplos que são dados da necessidade das mulheres que têm o privilégio de ter uma doula acompanhando, desde antes do nascimento.
É uma experiência, né, elas dizem que é uma experiência transformadora. Quando comparada a um evento de uma gestação em que elas passaram por isso sozinhas, sem informação, sujeitas a N tipo de violência obstétrica, muitas vezes delas consolidadas, quando elas resolvem que tem um amadurecimento melhor para ir em busca da informação, e aí descobre o papel da doula, e aí consegue o contato de uma doula, e segue nesse processo junto com essa profissional, elas relatam que a comparação entre um parto sem assistência de uma doula e um parto com assistência com a doula é um evento totalmente transformador para elas enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto pessoas. Quando foi que chegou a Maceió, a Alagoas, o atendimento feito por doulas? Já tem alguns anos que chegou aqui em Alagoas. Mas era no âmbito do privado, no âmbito do privado. Há pouco, só com a discussão dessa lei, né, de agosto de 2019, foi que as coisas começaram realmente a se consolidar. Nos convênios, indo para os convênios. Sim, indo para os convênios e, sobretudo, a começar a olhar para o SUS com a necessidade de ter uma doula. Permitir uma doula no SUS já é de grande valia quando a gente está nessa luta pela humanização do parto e quando a gente encontra tantas barreiras no caminho. Pois é, as barreiras. Poderia enumerar algumas delas? Sim, as barreiras vão desde as pessoas que não entendem o papel da doula, as pessoas que tentam fazer com que a doula não esteja presente ou acham que a doula está ali para fiscalizar ou para se meter ou para atrapalhar o serviço ou determinar condutas. As pessoas não entendem, não buscam essa informação. Então, é uma barreira muito grande essa falta de informação no que concerne ao papel da doula e como a equipe vai enxergar. E como pode ser algo muito tranquilo e colaborativo para o bem-estar da parturiente. Da parturiente, inclusive da equipe, porque você está assistindo uma doula ali, ou uma parturiente naquele momento que tem acompanhamento de uma doula, aquele parto ele tende a evoluir, ele tende a fluir muito mais rápido do que o parto de uma mulher que está tensa, que está sozinha, que está com medo. Perfeitamente. E durante, na sala de parto, qual é a posição que a doula assume, digamos assim, da logística lá na sala? Não, a doula ela assume a postura de coadjuvante. A protagonista sempre vai ser a mulher, sempre vai ser as vontades dela. A doula está ali para fazer com que o que a mulher quer. Se a mulher vai querer massagem, se a mulher vai querer o toque, se a mulher vai querer o abraço, se a mulher vai querer um afago, se a mulher vai querer a aproximação do acompanhante ou do companheiro, do marido, ou alguém do da família. Né? Então, a doula está ali para fazer aquele momento as coisas favoráveis para aquela mulher. E, nesse sentido, hoje, qual é a reciprocidade, digamos assim, desse bem-estar e da família da parturiente assistida por uma doula? A família ela se sente totalmente acolhida, né? Ela se sente acolhida e participante daquele processo, porque quando a gente entra no hospital ou opta por uma cesárea, a família ela fica um pouco de lado, né? A família ela fica ali naquela salinha aguardando que venha a notícia da mãe, do bebê. E não, quando você passa por esse processo junto com a família, com alguém que sabe conduzir aquilo de maneira saudável, segura e eficaz, só tende a ter satisfação para todo mundo. Ou seja, todo mundo passa a participar desse momento, né? Exatamente, de maneira acolhedora, né? As experiências que foram colocadas aqui de mães que não foram bem-sucedidas, não é? E que chegam ao parto com mais dificuldade, além de ouvirem o que não devem, né, logo nesse momento. Pode-se dizer em que momento pós-parto pode-se desencadear aí uma depressão, naquela fase do puerpério, que é logo após ao nascimento do bebê, ao parto? Sim. E a depressão pós-parto, ela pode agravar até chegar a uma psicose puerperal, né, que são os casos extremos de depressão pós-parto, que a gente vê notícias seríssimas por aí na mídia, muitas vezes nós já vimos. E a gente precisa lidar com a depressão pós-parto como um evento real, sério, perigoso.
Que a família toda tem que estar envolvida. Que a família precisa estar envolvida e que ela pode ter mecanismo para ser evitado. E um deles é tendo um parto respeitoso, um parto saudável, um parto fisiológico. Digamos assim, a academia, a ciência, já constatou que há uma maior previsibilidade de uma mãe adquirir uma depressão pós-parto em partos cesarianas, em detrimento dos partos normais? Sim. As evidências científicas, né, que é o que respalda a nossa atuação, que é o que direciona a nossa atuação profissional. As evidências científicas, elas mostram que a incidência de mulheres com depressão pós-parto que tiveram parto cesárea, né, que fizeram a cirurgia, que passaram pela cirurgia, é extremamente maior do que mulheres que passaram pelo parto normal. A gente sabe que é uma cirurgia, né, e como tal vai impedir a mulher nos primeiros dias, né, a ter mobilidade para cuidar até do bebê, não é verdade? Sim, além da mobilidade, é uma cirurgia que causa dor, desconforto, né? Atrapalha os processos fisiológicos que estaria para aquilo, como, por exemplo, a amamentação. Via cesárea faz com que o leite demore mais a descer e isso pode prejudicar algumas mães se elas não tiverem autoconfiança, se elas não tiverem informação suficiente. Isso pode quebrar essa cadeia pode até do inviabilizar aleitamento. O aleitamento. Exatamente. Né? Então, é um processo muito sério e com muitas consequências por onde passa, né? Uma via de parto é uma via que ela vai determinar muita coisa, tanto o sucesso quanto, muitas vezes, o insucesso. E isso não é só para a mãe, é para o bebê também. Para o bebê, para a organização da família, para a dinâmica familiar como um todo. Bem, em relação à estrutura, digamos assim, em termos de associação, o que é que se pode dizer hoje especificamente com a criação da associação? Isso vai garantir às profissionais aspectos, digamos assim, do reconhecimento da categoria? Sim, é uma luta que estamos travando aí, é uma luta que não é fácil, né? Porque, como falei, existem muitas barreiras até se reconhecer o parto como um evento fisiológico natural e muitas outras barreiras ainda até reconhecer a importância da doula como uma profissional extremamente necessária nesse contexto. Mas a Associação de Doulas aqui de Alagoas é uma associação que vem buscando isso. Atuante, vem capacitando, vem fazendo reuniões, vem suscitando discussões e fomentando discussões extremamente importantes para isso, para que futuramente a gente possa colher os frutos e quebrar todo esse paradigma, todo esse preconceito que existe. Agora, a gente sabe que as leis, elas são criadas, né? Aí as duas leis que se complementam, é uma lei, uma indicação, uma lei da deputada Jó Pereira, uma indicação da deputada Cibele Moura, que elas se completam, né? E, na verdade, a grande preocupação aí é a questão da fiscalização sobre a efetivação dessas leis na prática, porque lei que não se cumpre é letra morta, né? Mas tanto as doulas, acredito, quanto os conselhos sociais estarão atentos à efetivação dessas leis na prática. Sim, é preciso que ela seja cumprida, né? Como bem disse, né? Uma lei que não funciona é uma letra morta, sem função nenhuma. E as coisas só vão mudar, o cenário, o contexto do parto, do nascimento aqui em Alagoas, ele só vai mudar a partir do momento que a gente levar a sério o que está ali no papel, que a gente possa reconstruir a visão sobre esses aspectos e possa, sobretudo, ter respaldo para isso. Porque há muito vem se falando sobre a humanização, sobre os novos preceitos, mas até então acham que é utopia. Mas até mesmo antes de se efetivar contratação de doulas, o Hospital da Mulher teria que fazer um estudo até para, digamos assim, verificar a demanda, a média da demanda de mulheres que chegam ao hospital, para que se tenha profissionais suficientes para esse atendimento, né? Sim, também não adianta a gente
redesenhar o atendimento no Hospital da Mulher, se não puder abarcar todos os níveis, todos os horários, não adianta. Precisa que seja uma coisa efetiva, precisa que seja uma coisa certa e pontual, para que a mulher que saiba que vai se dirigir àquele hospital, ela saiba que vai ter uma assistência da maneira como ela espera que seja. Então, isso não se resume a 1 ou 2 profissionais. Não. Não é isso? É necessário que tenha todo esse fluxo e que o dimensionamento do pessoal, de profissionais, seja adequado com a rotina, com a demanda, com o número de pacientes que chegam lá, com o número de gestantes que chegam lá e com a média de partos por dia. Pois é. A experiência de doula, pode-se dizer que ela em outros estados, vocês têm indicações de que outros estados já estão bem mais avançados? Sim. Por exemplo? Sim. Sofia Feldman, o Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte, que é uma referência, uma casa de parto, na verdade, né? E eles estão anos-luz da gente e ainda estamos engatinhando para o princípio da humanização. E é preciso que se deixe claro, Gorete, que embora exista essa lei, ela precisa ser cumprida para que as coisas sejam efetivadas. Porque o cenário obstétrico aqui em Alagoas, ele ainda está arcaico, retrógrado e ultrapassado. E ultrapassado. Há muita resistência ainda? Sim. Mesmo, por exemplo, com o reconhecimento de profissionais que possam contribuir efetivamente para a humanização desse momento, ainda há resistência? Sim, ainda há bastante resistência. E é uma cadeia que não vai ser quebrada do dia para a noite, né? Ela vai ser quebrada com muita discussão, com ações na prática e com a inserção. Na verdade, o poder público cumpre um papel marcante, eu diria determinante, para que os hospitais, até no atendimento privado ou conveniado, venha a atender também. Porque, em se tratando de atendimento público, né, Sistema Único de Saúde, é o que a gente tem de mais universal e o que vai contrapor alguém que sabe que no serviço público vai encontrar um serviço melhor do que no hospital privado ou conveniado. Exatamente. Que se estenda essas contratações, não apenas não apenas digo, melhor dizendo, que é necessário para um hospital público, mas também sensibilize os hospitais privados a admitirem profissionais doulas para o sistema privado ou conveniado. Sim, né? E só assim, após toda essa inserção, após tudo isso interligado, é que o contexto de parto, nascimento aqui em Alagoas, ele pode começar a desenhar um novo cenário. Que bom que é uma perspectiva que está sendo aberta, né? Uma esperança de humanização no momento mais importante da vida de uma mulher, da família dela e, sobretudo, do bebê. Não é? Eu quero informar que temos apenas 1 minuto de entrevista e fique à vontade para suas considerações finais. Não, quero agradecer o convite, quero agradecer o olhar sensível das deputadas que estão buscando e nos recepcionando e levantando essa discussão, essa bandeira junto conosco, e informar que o parto, ele é um evento feito para dar certo. E não há o que questionar isso, e quando a gente olha para a nossa escala natural, a gente sabe que se nós estamos aqui hoje, foi porque os nossos partos deram certo. Certamente. Muito obrigada, Carla Perdigão, por sua participação mais uma vez. Eu acredito que essa entrevista vai ser muito bem encaminhada, sobretudo para as mulheres, não é? Que tinham alguma dúvida sobre o trabalho das doulas e a importância desse trabalho para um parto seguro e humanizado. Obrigada a você. E obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente. Vamos fazer logo a foto?